A última mesa do dia, que nós vamos apresentar os trabalhos da Daniele Breton, do Moisés da Silva Júnior e da Maria Ângela Santa Cruz. Nós vamos começar, então, com a apresentação da Daniele Melanie Breton, psicanalista, coordenadora de grupos do Projetos Terapêuticos. Tá legal? Vou passar a palavra a ela e membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sete Sapientes. Então, é isso aí. Eu queria começar agradecendo o convite, falando da minha satisfação de participar desse evento aqui, mas de também me sentir parte de um momento onde parece que tem aí um movimento de colocar lenha na fogueira dessa característica, eu acho que dessa marca do departamento de um posicionamento político frente à psicanálise, uma psicanálise que abarca essas clínicas todas tão diversas como a gente escutou aqui hoje. Esse é o departamento que eu procurei para, enfim, seguir a minha formação em psicanálise e que me acolheu quando eu vim fazer o curso. Eu tinha como clínica o acompanhamento terapêutico. Eu não trabalhava ainda em consultório e aceitaram essa clínica como a clínica psicanalítica que eu exercia. Bom, é esse departamento também que eu trabalho no grupo do feminino e que a gente pensa aí sempre a questão da pesquisa em psicanálise, da psicanálise nas relações interinstitucionais. Então, esse é o departamento que eu sou membro e que eu fico satisfeita aqui de participar desse movimento. Nesse trabalho aqui, hoje, como não dá para falar de tudo, eu optei por falar um pouquinho do meu percurso que passa pelo trabalho em instituição com casos difíceis, com a loucura. O que fazer quando se tem não mais do que 20 anos, uma faculdade acabando e uma imprecisa ideia de que aquilo que faz sentido para você é o que escapa, o que não se fixa de maneira definitiva, aquilo que escorre pela sonoridade das palavras, que se move em intercâmbios de línguas, que se faz em luz em instantes. Tinha um interesse pela psicanálise, lia, estudava, mas não escapava à estranha sensação de não ter aprendido. E aqui o passado se dá exclusivamente porque eu estou me referindo aos meus primeiros contatos com o desejo de ser psicanalista, na esperança ainda de dominar o meu objeto de estudo e trabalho. Quanto mais eu lia, mais eu me exasperava com a sensação de incompetência e, ao mesmo tempo, fascínio. Não conseguiria me livrar facilmente daquela enroscada. Era mais ou menos isso que eu conseguia compreender. Estava me formando, queria trabalhar, queria ganhar algum dinheiro, queria ganhar alguma condição de me nomear profissionalmente, entendia que a clínica era parte imprescindível àquela empreitada, mas acontece que eu não conseguia minimamente atribuir-me um saber que fosse suposto. Cabia-me, então, além de sentar e chorar, me inserir em algum lugar onde pudesse trabalhar aprendendo e aprender a trabalhar com isso. Foi assim que, simultaneamente, encontrei a análise, a instituição e a loucura. Ou, dizendo de outra maneira, foi assim que eu dei lugar de análise à minha solidão e encontrei também a minha loucura. A busca de inserção e parceria, que inicialmente me parecia ligada a um handicap da juventude, à imaturidade, e que durante algum tempo considerei que seria uma etapa, uma passagem, foi se transformando. Ou foi se transformando a minha ideia de maturidade. Tomei gosto pelo que considero o enorme privilégio de compartilhar, tomei gosto pela clínica que não se faz só, ou pela solidão que se sustenta a muitas mãos, e pela abertura que suporta a escuta, dentro e fora da instituição.
Para ilustrar e trazer de forma mais viva aquilo que considero de mais rico que o trabalho institucional pode favorecer, o exercício do pensamento clínico, a construção conjunta e o respaldo para cada profissional que está no fronte de batalha, pedi a autorização dos meus colegas da equipe do Projetos Terapêuticos para abrir aqui a nossa comunicação interna, nossos diálogos íntimos. Escolhi o recorte de uma semana. Na semana do Projetos Terapêuticos, os pacientes frequentam grupos, cada um deles com uma dupla de coordenadores diferentes e com tarefas e enquadres específicos. Fazemos semanalmente uma reunião clínica, mas também, no decorrer desses anos e com a agilidade que a internet abriu à comunicação, fomos apurando e tornando cada vez mais indispensável ao trabalho relatos dos grupos que são transmitidos a toda a equipe. Esses relatos não portam a exigência de elaboração nem de compreensão. Não foram pensados como leitura do grupo. Eles às vezes são, muitas vezes não são. Considero que eles munem cada um de nós daquilo que está em circulação, consciente e inconscientemente, e reiteram de forma insistente a possibilidade de partilharmos a experiência da loucura e da solidão. Não pretendo fazer aqui uma apresentação do Projetos Terapêuticos, porque não é esse o caso. Quero apenas ilustrar o que considero a potência de um trabalho institucional e uma experiência que forma e transforma a escuta do analista. Nos relatos que lerei a seguir, falam, portanto, comigo Carlos Livieres, Cristina Franchi, Issa Mercadante, Luciana Manrich, Luciana Rus, Maíra Peixeiro, Maria Beatriz Vanucci, Moisés Rodrigues da Silva Júnior, Pedro Antunes, Primo Renan, Renata Lins, Rodrigo Blum, Suzana Dias e Thomas Brodiolo. Mantive os relatos praticamente intactos em sua forma original. Retirei apenas a gordura que faria ruído desnecessário a esse desenvolvimento. Na primeira pessoa, fala o coordenador do grupo responsável pelo relato. Cada relato tem um narrador. Relato do grupo de segunda-feira, 18/6/2012. Quando chego na sala, já rolava uma outra conversa. Queriam saber qual era o nome do pai do Renato. Ele, de cara fechada, não queria contar de jeito nenhum. Surge a nossa lembrança de ligar para Tiago o quanto antes. Ele está intocado com a mãe em casa. Vou buscar a agenda e, quando volto, alguém, no clima de risadas e brincadeiras, sugere que eu olhe na agenda, pois o nome do pai do Renato deveria estar ali. Leio meio sem querer o nome, Stanislau. Nunca imaginei que o nome do pai do Renato pudesse ser Stanislau. Imediatamente começam as brincadeiras com o nome. Rapidamente brecamos. O grupo responde prontamente, mudando de assunto. João solta um, com o nome do pai não se brinca. Agora, já com a agenda e o telefone, o grupo se organiza para ligar. João se antecipa e diz que não quer mais ficar nesse lugar de ligar para todos. Passa a bola para Raquel, que não consegue. Ela tenta, mas parece atrapalhada com o telefone, como se fosse tecnologia de última geração. Tenta retornar o telefone para João, mas insistimos que ela tente novamente. Finalmente ela consegue e ficamos sabendo que Tiago estava se preparando para vir. Passamos a incumbência da segunda ligação para Renato. Ele liga para o Gabriel, de uma maneira crua, sem mediação, sem um oi, sem um como vai. A primeira coisa que pergunta ao telefone é: você vem? Do outro lado, Gabriel diz que sim, acabou não vindo. Diante de uma primeira tentativa crua, o grupo tenta negociar com Renato outro jeito, mais azeitado para conectar. Surgem sugestões. O grupo entrega para Renato a tarefa da terceira ligação, dessa vez para Marcelo. O cara mandou bem. Do jeito dele, mais educado, faz a conversa e Marcelo também confirma que estava vindo. Ficamos felizes. Ele responde rabugento, não enche.
João pega o violão e começa a dedilhar o samba da bênção. É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é a luz que vem do coração. Quem sabe canta junto, quem não sabe, que é o meu caso, manda aquele lá, lá, lá juntos. Todos adoram, e ao final da música, lá está Renato no foco novamente. Essa foi para você. Chega Tiago já na dobra de uma terceira hora do grupo. Conta de sua mãe deprimida. Conta também que ele tem bebido muito e, inicialmente, não dá para saber se ele estava se queixando. Quando indagado, sustenta que só estava relatando que ele gosta de beber. Reafirma que está tudo bem e que está feliz de ter vindo, pois, pelo menos, vestia uma roupa, escovava os dentes e saía de casa. Retomamos o papo sobre a aula de dança. Renato chilica e diz que não vai. Afirmamos que sua presença era facultativa, que ele poderia ir se ele quisesse. O grupo se anima e Tiago toma a dianteira, ligando para a escola de dança com o telefone que retomamos no Google. A moça da escola explica que poderíamos fazer uma aula experimental com horário exclusivo, caso o grupo tivesse mais do que 5 pessoas. Parte do grupo se anima, marcamos para sexta. Agora começa o relato do espaço aberto, que acontece na quarta-feira. Grupo esvaziado, onde as ausências ficam muito presentes. Cida diz que seu projeto é o grupo de orações. Lá que se sente bem, com Jesus, com seu grupo. Aqui se sente pressionada, oprimida. João também fala que esse é seu último mês, então precisamos aproveitar. Questiono essa fala de João. Ele diz que já está tudo combinado e acertado, desde o atendimento que tiveram. Seu pai não pode mais pagar os projetos, então resolveram que ele ficará só até o fim do mês. Depois, se a situação financeira melhorar, ele volta. A questão gira timidamente em torno da grana, mas João logo tenta fechar a questão. Diz que está tudo definido e acertado. Penso na nossa reunião de ontem, em que falamos da cegueira e surdez. Digo a João que não tinha ouvido falar nada dessa sua decisão de saída, que acho que seria importante pensarmos sobre isso e esclarecer, até porque o fim do mês é a semana que vem. Ele diz que não tem como manejar a situação financeira, mas que nesses 3 meses aproveitou o grupo. Aprendeu aqui a se virar mais, a andar de ônibus, fez alguns projetos, como curso de cinema e skate, que pode desenvolver fora daqui. Está querendo desenvolver alguns projetos fora daqui, como, por exemplo, uma viagem com sua mãe para Paris. Ele está fazendo algumas pesquisas para essa viagem, procurando pacotes, etc., e ele emenda que seus pais vieram ontem na reunião de pais. Pontuamos o quanto essas falas apontam para direções diferentes. Sair do projetos por dificuldades financeiras e viagem para Paris. Sair do projetos e seus pais iniciarem o grupo de pais. Nos relatos aparecem as faltas. Raquel queixa-se de que hoje não veio ninguém. Algo parece estar acontecendo no grupo que ainda não entendemos muito bem. O grupo foi, na verdade, muito silenciado e intenso. Júlio reage à possível saída do João, diz que ele tem um papel importante no grupo, articula bastante o grupo, mas ele só faz essa fala quando o João sai da sala. Ficamos pensando que tem algo que parece acontecer para além do grupo aqui. Pensamos em muitas coisas, sem nenhuma resposta. Agora é o grupo de projetos que acontece na quinta-feira. Então, 21 de junho. Impossível deixar de começar esse relato pelo fim do grupo. 4h, muita água já vinha rolando, desde um papo mais geral sobre aventuras da vida, futebol, até a questão da Cida e João. Eu voltarei depois. No meio disso, Renato olha para mim e diz: perdi meu pai. Um silêncio branco se instalou. O quê, Renato? Perdi meu pai no domingo. Você perdeu teu pai no domingo, Renato? E meia tonta, continuei. O enterro já aconteceu? Logo depois de formular essa pergunta, me toco que estamos na quinta-feira e que, evidentemente, o enterro já aconteceu.
Que pergunta idiota. Renato responde: não sei. Você não sabe? Não foi ao enterro? Não sei. No grupo, um silêncio, um espanto, uma dificuldade de saber o que fazer. A voz de Renato embargada foi no domingo de manhã, eu soube na segunda-feira à noite. Foi o que me conduziu a levantar e dizer: deixa eu te dar um abraço. Abracei uma concha gigante, dobrada em si, sem braço, sem pescoço ou ombro que pudesse minimamente encaixar um corpo no outro. Sentei no braço do sofá, ao seu lado, tentando sustentar algum abraço. Renato se põe a chorar. Um choro que começou contido, mas rapidamente virou uma fartura de lágrima brotando dos seus olhos. Em volta, outros choros começaram a se fazer ouvir. Acho que tem gente aqui que já sentiu na pele algo parecido com o que você está sentindo. Júlio diz que perdeu sua mãe, muito novo também. Tiago conta que seu pai morreu faz uns 3 anos e que foi muito duro. Conta dizendo: acho que vou começar a chorar, do enterro do seu pai, em que ele e os irmãos estavam conversando muito à vontade, rindo, até que um amigo dele lhe chamou e disse: escuta, teu pai acabou de morrer e você está aí rindo como se nada tivesse acontecido. E que foi aí que pôde chorar, e chorou muito. Conta também que sua mãe é muito fortona, sempre foi, e então ele se pergunta se a depressão da mãe agora não tem a ver com isso. Cida diz que chora a dor do outro, mas pontua que na dor do outro a gente também chora as nossas perdas. Raquel fala da morte dos avós e, no relato, fala de pensar a morte dos seus pais. João se impressiona pelo fato de ele não ter ido ao enterro. Falamos da importância dele fazer algo, ir ao cemitério, fazer uma missa, acender uma vela, e nisso o grupo já se punha a fazer junto. Levantaram a possibilidade de fazer algo com Renato na sexta, que já tinha sido desenhada como a aula coletiva de dança. Acho que ficava muito claro que Renato, sozinho, não conseguiria se dar um lugar de existência afetiva, assim como sua irmã aparentemente não pôde enxergar nada disso nele. Entre o não precisa, ele falando, né? Não precisa, mas amanhã então não vai ser aula de dança, resolvemos desmarcar a aula de dança, que foi transferida para outra sexta, e acompanhar, construir com Renato algum ritual. Ele pediu que não telefonássemos para a irmã. Fiquei bem em dúvida se o pedido era esse mesmo, mas ele falou que perguntaria a ela onde o pai foi enterrado. Muito breve. Cida vem falando que não quer mais vir, se sente pressionada. Seu projeto é o grupo de oração. Quer fazer natação e não tem tempo. Fizemos um desenho de sua semana e constatamos que cabe uma natação, mas ela não consegue dar prosseguimento. O grupo pode ajudar. Ficou de agendar uma ida ao SESC para ver os horários. Também quer voltar a frequentar a Pastoral da Saúde. Acho que devemos considerar a possibilidade de leitura de um processo terapêutico mostrando seu fim. João trouxe que seu pai continua lhe dizendo que está decidido que ele não poderá seguir o tratamento no próximo mês. Repetimos que o pai nada tinha dito para nós, nem no atendimento da família, nem no grupo de pais que eles começaram a frequentar nessa semana, e que telefonaríamos para o pai para ver o que se passava. Agora é o grupo de trabalho na cidade, que é o grupo que acontece na sexta-feira. Um pouco antes de começar o grupo, Cida, Júlio e João ligaram avisando que não viriam. Cida muito queixosa, se dizendo deprimida e sem forças. Júlio foi categórico ao dizer que tinha fobia de ônibus e medo de ir ao cemitério. Não ajudou dizer que, como integrante do grupo, ele também ajudaria a decidir o que faríamos. João não vinha porque teve que marcar reposição da terapia individual. Minha primeira reação ao encontrar Renato é abraçá-lo. Dessa vez havia corpo a ser abraçado. Vamos para a sala e começamos a tatear um caminho possível.
Dissemos a ele o que já sabíamos e fomos perguntando sobre o que permanecia sem resposta. Ele no escuro, sem nenhuma pista. As nossas vozes iam saindo como um fiozinho na tentativa de não assustar, de acolher aquele homem que ficava repetindo: deixa para lá, deixa para lá. Decidimos ligar para a irmã. Ele não fez qualquer objeção e ficou ali ouvindo. Ele queria saber. A irmã atende e dissemos que sentíamos muito, que estávamos no grupo e gostaríamos de saber algumas coisas que Renato não conseguiu explicar. O pai estava no hospital há 2 semanas porque teve um infarte. A irmã pediu a ajuda de Renato para ficar com o pai no hospital e chegou a dizer que o pai estava mal e que ele deveria ir ao hospital se despedir. Diante da negativa dele e aconselhada por 2 psicólogas, a que atende a irmã e uma amiga da irmã que frequenta a casa deles, achou por bem deixar para lá e não insistir. Assim, passou o domingo todo entrando e saindo de casa e não contou nada a Renato. Diante disso, fomos humanizando Renato para a irmã. Ele está aqui no grupo, muito triste, chorou muito ontem, está muito sensibilizado. Ela se diz surpresa com isso, por não ser capaz de imaginar que ele estivesse sentindo alguma coisa. Renato ouve tudo de olhos fechados. Quando desligamos o telefone, ele fica em silêncio. Tornamos a pensar juntos o que fazer. Rodamos experiências com morte, rituais para simbolizar essa perda. Renato se segue pedindo que deixemos para lá, que não há nada para fazer. Diante da nossa dúvida, brincamos com a sua escolha óbvia. Letícia é a padaria da esquina, o programa predileto dele. Talvez fosse esse o ritual possível para ele, e assim o grupo o acompanha para a tentativa de uma nova marca, 33 pães de queijo. Ficamos lá juntos, conversando um pouco. Ele conseguiu ficar na mesa e dar um pão de queijo para quem quisesse. Na volta, decidimos entrar na internet para olhar o site de tradutores com o Gabriel. Renato começa a ficar impaciente e diz que vai embora. Digo que não irá embora antes do relato de jeito nenhum e me coloco diante da porta. Estamos todos em volta do computador e ele vem por trás de mim e me enforca com uma força suficiente para me deixar dolorida por um tempo considerável. Me assusto e mando que ele saia de perto de mim e se acalme. Ele se assusta também e pede desculpas. E consegue esperar. Fiquei assustada com o ataque, com a violência que ele é capaz. Fechamento louco de uma história louca e sem palavras. Nós que ficamos de fora desse processo. Renato, que não pôde falar disso. Compartilhar o medo que deve ter sentido, a casa vazia. A irmã que não pôde dar um lugar para isso e não falou com a gente. E ainda seguiu com essa tradição familiar de não velar o morto e de cremá-lo logo e deixar as cinzas em casa. Eu também não consegui colocar em palavras esse ódio que senti por ele no momento em que me machucou. E não pude abrir um espaço para entender do que se tratava. E o que quer que tenha se passado com ele foi tamponado pela recriminação e pela exigência de desculpas e pelo cumprimento da regra de ficar até o fim e deixar um registro. Terminou a semana, terminaram os relatos. Eu escolhi esse recorte que figura o breu em que às vezes trabalhamos para trazer com ele as oscilações, as dúvidas, a angústia na condução e as imprecisões inerentes à clínica, que nos casos difíceis se mostra de forma muito vibrante. Escolhi esse recorte por entender o quanto ele porta um agudo, Renato, de uma existência amortecida, a morte tecida, computador. Trazer com ele os riscos de se mexer nisso, a delicadeza e o cuidado que demanda, e, contudo, a dura falta de garantia. Mas escolhi esse relato, sobretudo, por entender que ele porta o agudo da condição humana, com a qual trabalha o psicanalista.
retomando a construção proposta nesse último relato, tradição familiar de não velar o morto e cremá-lo logo e deixar as cinzas em casa. Em alguma medida, não é sempre e a cada vez disso que se trata? Da minha experiência, posso dizer que o trabalho institucional com a loucura fez e faz de mim uma analista suficientemente pequena para ocupar de diferentes maneiras, mas de forma muito cautelosa, esse amplo campo da transferência. Na proposição de Pontalí, esse lugar onde se conjugam repetição e primeira vez. É isso. Bom, nós vamos agora, então, dar sequência com a apresentação de Moisés Rodrigues da Silva Júnior, psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise, diretor dos projetos terapêuticos. Por favor, Moisés. Poder falar de psicanálise em instituição, para mim, talvez seja das maiores satisfações que eu tenho. Isso é um tema que me concerne de uma forma muito particular, muito forte. Desde o convite, comecei um diálogo interno evidente, não é? Por onde construir um texto. E pude, de novo, me encontrar com Fernando Uchoa, que foi o analista, o meu primeiro analista institucional no Hospital de Acasa, em 79. E dele eu lembro da elegância, falamos há pouco da psicanálise nas instituições, não no lugar tosco e bruto, mas no lugar da delicadeza. E este homem de verdade me marcou com isto, com a delicadeza do pensamento e com a firmeza da posição em defesa do homem. Não é? Tive muito prazer, há 2 anos atrás, de ir a Buenos Aires e participar da inauguração do Centro de Direitos Humanos Fernando Uchoa. Então, me lembro dele nesse momento. Tem um título, antes de ter pensado no que fazer, o título Caixa de Ferramentas. A primeira evidente associação é pensar a psicanálise como um ofício e poder pensar as ferramentas necessárias para este trabalho. Foi um pouco a pergunta que eu fiz para a Vera, porque pensando-se numa instituição, é como pensar num organismo, numa máquina, assim, que há muitos sistemas e muitas ações, muitos objetos. E daí eu pensei que eu gostaria de abrir uma caixa de ferramentas para poder apresentar alguma coisa hoje. E foi bom pensar nas caixas de ferramentas que têm camadas, que têm planos, não é? Porque uma instituição tem muitas camadas e planos. E o recorte que eu vou trazer é da reunião clínica e da construção do caso clínico. Muito cedo fui sensibilizado pelo fato de que o neurótico vem para a análise por si mesmo, enquanto que o psicótico, e também é assim para as crianças, são levados ao analista e às instituições de tratamento pelos que os cercam. Não se pode, portanto, o que é ainda mais visível no psicótico, fazer abstração da história e do modo pelo qual um sujeito testemunha, à sua maneira, os efeitos de um simbólico falseado já há 3 gerações. Quando a doença explode, é efetivamente um drama que se revela. Um não dito que começa a falar na violência do sintoma. Sou o filho que minha mãe teve com meu irmão. Sou a filha que meu pai teve com uma prostituta. A realidade objetiva nem sempre corresponde certamente à vivência que faz, de repente, irrupção no delírio, na violência, no suicídio. Mas uma palavra própria só pode ser encontrada pelo sujeito interrogando as palavras que, na sombra, veicularam, carregaram, ocultaram a história de uma família. As substituições ocultas de filhos, de pais, as mortes camufladas, as desaparições não verbalizadas. O que assim reteve minha atenção ao longo de anos, durante os tratamentos, foi captar não só o que o sujeito fala, mas também de que lugar e por quem, em certos momentos, ele é falado.
Basta, às vezes, um pouco de humor ou uma palavra sobre as coisas comuns da vida, isto é, desligado de qualquer vivência persecutória, para desdramatizar uma situação e fazer o sujeito recomeçar o discurso sobre outras bases. Lembro-me de uma história que a Maud Manoni adorava contar, sobre um homem que ameaçava se jogar com seu bebê do alto da Torre Eiffel. Polícia, psiquiatra e bombeiros foram mobilizados, mas a exibição de forças só conseguia aumentar as ameaças proferidas pelo homem. Chegou uma jovem médica. Ar estarrecido, ela disse: "Cuidado com as correntes de ar, o bebê vai tomar friagem." A crise do homem cedeu imediatamente. Ele não fez nenhuma oposição e desceu os degraus o mais cuidadosamente possível. É que a palavra da médica vinha de um outro lugar que o do imaginário persecutório do homem acossado e, num certo sentido, o despertava de um delírio. Os casos que demandam um tratamento em instituição são aqueles em que os recursos do sujeito não foram eficazes para impedir o transbordamento da subjetividade para o campo social. São casos onde se exigem a instauração de uma transferência que passa pelo campo coletivo de atuação para que se façam suplências, construindo-se bordas e delimitações que vão possibilitar regulações às desmesuras do sujeito. Para tratar esses casos, a transferência tem um estatuto diferente. Daí a proposta da construção da equipe como dispositivo, que para existir precisa estar orientada para não responder ao paciente indiscriminadamente ao nível da necessidade, como uma mãe de psicótico, mas abrindo uma possibilidade ali, onde uma economia de desordem deveria ainda poder se desenvolver, para que através dela o sujeito encontre uma ordem de si mesmo. As equipes de saúde mental têm uma indicação preciosa na proposta de Lacan, usada para o trabalho nos cartéis: transferência de trabalho. Esse termo permite que se dissolvam os efeitos narcísicos imaginários que inevitavelmente ocorrem, seja na confusão de papéis, seja na fixação de papéis, de tal maneira que encontremos frente ao trabalho uma relação que não seja mais nem neurótica nem alienada, mas uma relação de alegria. No projetos terapêuticos, escolhemos os nossos pares, escolha orientada pelo trabalho e pautada pela tolerância das diferenças, não apenas em gostos ou preferências pessoais. Isso também é verdadeiro no que diz respeito ao atendimento dos pacientes. Podemos gostar mais de determinada pessoa do que de outra, mas nosso trabalho não pode se limitar a isso, ou seja, não cabe a nós escolher de quem tratar, a não ser no limite da incompatibilidade, e sim sermos escolhidos pelo sujeito. Se o movimento de transferência, de escolha, é do sujeito, na transferência de trabalho, o movimento é de cada um da equipe em direção ao trabalho, tomando seus pares como parceiros da clínica. Uma indicação que temos da psicanálise é que o coletivo não se sustenta no todo, numa direção diferente da máxima da Gestalt, que afirma que o todo é mais do que a soma das partes. Afirmamos que não há todo na soma das partes. O susto do primeiro atendimento pode vir de uma demanda enigmática, seja do paciente, de familiares, de uma fala delirante, de um comportamento disruptivo qualquer que desorganiza o suposto conjunto, a suposta harmonia da equipe. O coletivo, que não se fecha na soma das partes, difere do coletivismo igualitário que muitas vezes se impõe como garantia da equipe. Não há garantia na clínica, mas há uma direção para o tratamento. O trabalho só pode ser bem-sucedido na condição de seguir o sujeito. E nas psicoses, se não convocarmos o sujeito com sua palavra e sua responsabilidade desde o primeiro momento, se só o tutelarmos, estaremos decretando o fracasso da situação. Ao operar o ato que cria a palavra, estamos tornando a instituição, enquanto possibilidade de responder de maneira diferente e única à demanda reiterada do sujeito. O que se costuma chamar de projeto terapêutico deve ir na direção contrária à hierarquia dos saberes e funções que designam o que é necessário ou melhor para o paciente, e ir em busca de boas perguntas.
Em vez de nos perguntarmos o que podemos fazer por ele, a pergunta deve ser feita de outro modo. O que ele pode fazer para sair de tal ou qual situação com o nosso suporte? Isso significa que teremos de suportar, no sentido mais radical da palavra, as ações do sujeito e chamá-lo à sua responsabilidade a cada vez, a cada ato. A melhor condução é fazer o sujeito se perguntar: o que faço aqui? O que torna a minha vida tão insuportável? O que posso fazer para encontrar uma solução? O que posso fazer para tocar minha vida para frente? São questões fundamentais que não surgem do nada, senão de um esforço conjunto do trabalho em equipe que não se deixa levar pelo furor de cura, nem, como dizia Freud, pelo furor de educar o sintoma. Ponto central do dispositivo institucional, a reunião clínica semanal, é lugar de circulação da palavra e da construção do caso clínico, onde a troca de angústias dos técnicos, de olhares singulares e de circulação das construções dos sujeitos por nós assistidos, onde os lugares podem ser reinventados a cada caso que se apresenta. Todos participam da formalização dos casos clínicos, tiram consequências, podendo então agir de forma pessoal e articulada. A reunião clínica serve para precisar o cálculo das nossas intervenções, caso por caso, dar todo o seu valor às articulações encontradas pelo sujeito, decidir sustentar uma descoberta, ou, ao contrário, considerar que ela não é favorável ou ainda limitar esses efeitos. Como a prática da psicanálise em equipe exige que as estratégias de intervenção devam ser construídas coletivamente, nos utilizamos da construção do caso clínico como dispositivo privilegiado. A construção do caso é sempre feita a partir da posição de não saber. A história do paciente, com seus registros de memória e significações próprias, só ele sabe. Voltamos-nos agora para o trabalho em equipe na instituição. A proposta, recolher da experiência do sujeito, de suas falas, os elementos com os quais se fará a construção do caso, entendendo que ela é sempre parcial e que visa dar direções para determinada intervenção ou ação da equipe, sendo passível de revisão na medida dos acontecimentos. A construção do caso pode ainda conter elementos discursivos de familiares e de outros técnicos envolvidos, ATs, terapeutas, mas não pode perder o fio da meada, que é a referência ao sujeito em questão. É nessa situação, de posse desse material, que a equipe, como um coletivo transferido com a psicanálise, engaja-se em discurso de associações livres que parcialmente expressam a natureza do pensamento inconsciente. De fato, quando Freud escreveu sobre a relação entre o inconsciente e o consciente, ele indicou que os derivados do inconsciente atuam como intermediários entre os dois sintomas e abrem o caminho para a comunicação entre eles. O mesmo é verdadeiro para aqueles derivados do inconsciente do analista, da equipe e do paciente, quando cada um deles revela pensamentos que estão na natureza das associações livres. Os derivados são intermediados, operando em um espaço que Winnicott designou como área intermediária da experiência, quando ele considerou a natureza do trabalho analítico como área de brincar, seguindo a descrição de Freud da cena da transferência como num playground. A ênfase aqui não é no brincar intencional, mas no fato de que o brincar ocorre quando pessoas passam um tempo juntas, pensam juntas e falam umas com as outras e atuam umas sobre as outras. É a possibilidade de se instituir a surpresa, momento de resgate da lógica de cada caso, da exploração dos impasses estratégicos e táticos do coletivo, para que cada um e todos estejam ao mesmo passo de uma mesma política e de uma mesma estratégia, mas também para deixar cada um em seu passo, encarnar nesta estratégia, segundo o seu estilo, sua forma de fazer. Estabelece-se, então, a ideia de uma formalização necessária do relato, que não se reduz a uma teorização nem a uma elaboração de saber sobre os problemas do paciente. Enfim, uma história deve se fazer caso para que se possa trabalhar com psicanálise. Uma boa posição para a equipe poderia ser, como diz Zanoni, a de aprendizes da clínica.
Essa expressão sintetiza a posição da equipe em formular as boas questões, verificar os efeitos de suas intervenções, tomar novas decisões ou dar novo rumo a cada passo, a partir das indicações do sujeito, que, convém lembrar, não são tão óbvias ou intencionais, mas estão dadas de algum modo no seu sintoma, em suas diferentes manifestações. Desta forma, cada terapeuta analista é livre em sua tática no que faz com suas intervenções, quanto ao momento e ao número delas. No entanto, essa liberdade tática só pode ser assim na medida em que esteja articulada a estratégia do caso na equipe clínica. O discurso da psicanálise é o discurso do sujeito na dimensão da sua invenção. É a única garantia de que uma intervenção na instituição tem os seus efeitos éticos na clínica. É isso. Agora nós vamos seguir com a apresentação da Mariângela Santa Cruz, desculpa. Reparei que eu não li o nome das apresentações nem da Daniele e nem do Moisés, então eu vou fazer isso a posteriori, antes de fazer o da Mariângela. A apresentação da Daniele foi chamada Apreender e Empreender a Psicanálise. A apresentação do Moisés foi chamada Caixa de Ferramentas. E a apresentação da Mariângela é chamada Aprender Fazendo, Fazer Aprendendo. Diferença na formação do profissional psi pela experiência clínico-institucional. A Mariângela Santa Cruz é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientes, mestre em Psicologia Clínica pela PUC, coordenadora do Núcleo de Referência em Atenção à Adolescência e à Juventude da Clínica Psicológica do Sede Sapientes. Eu queria fazer um combinado aqui com os colegas todos. Quem sabe, daí, quando a gente for bem velhinha, a gente não precisa ficar lendo o que a gente tem para apresentar, porque eu acho que é mais legal poder falar. Mas, como é um momento de elaboração também, a gente acaba escrevendo um texto, fazendo um alinhavo importante em ideias, e a gente quer passar pelos... É assim, para mim, exatamente os alinhavos que a gente conseguiu fazer. Então, eu também vou ler, ainda. De qualquer forma, primeiro eu queria agradecer à comissão, né, que organizou esse evento, tanto em meu nome, quanto em nome da Clínica do SEDES, tanto a Marta Solini quanto a Eva Vonchovski, que fizeram um convite aos trabalhadores da clínica para que pudessem apresentar o seu trabalho aqui, né? Nesse momento, sou eu que estou falando, e eu vim falar um pouco sobre a nossa prática clínico-institucional na dimensão da formação, que foi o pedido endereçado a mim. Uma breve apresentação da Clínica do SEDES se impõe para abrir caminho. A IJF, Instituto Sede Sapiense, Clínica Psicológica. É assim que até hoje se nomeia a nossa fonte pagadora em nossos olerites. É assim que permanece até hoje o nome jurídico do SEDES. A referência à história se faz inevitável. Nascida em 1940, de uma casinha no meio do jardim, tal como conta a Madre Cristina em uma entrevista memorável a Maria Luísa Schmidt, em uma revista Percurso, ou, em 1948, tal como formulado nas páginas de História do Departamento de Psicanálise, a Clínica Psicológica do SEDES foi a primeira clínica-escola de São Paulo, anterior às da USP e da PUC. Resultado da reforma universitária implantada pelo governo militar, mas também consequência de uma opção política de não ficar atrelado a uma universidade amordaçada, no início da década de 70, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sede Sapiense, anteriormente já agregada à PUC, incorpora-se formalmente a esta última. O que restou foi a Clínica Psicológica, equipamento de atendimento psicológico e, simultaneamente, centro de resistência política à ditadura militar, que dava guarida e servia de esconderijo a perseguidos políticos. Aí também aconteciam as reuniões políticas de organização da resistência. Embrião do novo instituto, em 1977, o Instituto Sede Sapiense Clínica Psicológica foi incluído nos estatutos da IJF como um de seus estabelecimentos.
E se em seus primórdios, na casinha do jardim, a clínica tinha como usuários, quase que exclusivamente, seus próprios alunos e familiares, que se prestavam a ser cobaias, no dizer de Madre Cristina, a clínica psicológica do Instituto Sede Sapientia colocou-se uma outra missão. Cito a Madre Cristina nessa entrevista, que é de 1990. Ela diz: hoje a clínica dos SEDES tem outra função. Não é para a prática dos alunos. A clínica existe por uma questão de justiça social. É para que os pobres também possam ter um bom equilíbrio emocional. Não é uma clínica para aprender com pobres e depois aplicar com ricos. Mas, na lógica de funcionamento de uma clínica escola, uma linha de força presente em sua constituição, a clínica como palco de aplicação e aprendizagem de teorias, foi, ao longo do tempo, se fazendo proeminente e se cristalizando. Foi aí, então, que, de 92 a 94, houve uma intensa mobilização nos SEDES, aglutinando transversalmente pessoas da comunidade SEDES, de diferentes inserções, para elaborar um projeto para a clínica. Este se efetivou de 94 a 95. Após um ano de funcionamento do chamado novo projeto da clínica, fez uma avaliação coletiva que constatou a força da repetição dos instituídos. Nova mobilização coletiva. Novo projeto, o projeto clínico ético-político, nascido da análise crítica do anterior. Novas formas de organização institucional, outro lugar institucional para os terapeutas, outro lugar social para os usuários, sujeitos de direitos. Projeto nascido do encontro germinativo dos ventos fortes dos vigorosos movimentos sociais da década de redemocratização do país, a década de 80, então, o movimento sanitarista, que resultou na criação do SUS, o movimento pela reforma psiquiátrica e por uma sociedade sem manicômios, o movimento no campo da infância e da adolescência, que culminou no ECA. Então, o encontro germinativo destes movimentos com a força histórica de resistência dos SEDES, resistência agora como reexistência, como tentativa de se reinventar e reinventar sua função social, a clínica que daí vem se produzindo é uma clínica viva, com muitas histórias para contar. Mas esta é uma outra história que fica para uma outra vez. No recorte necessário para a presente tarefa, ressalto que é uma clínica que vem tendo a coragem de incluir os conflitos internos, institucionais, políticos, clínicos, para usar a força das crises como potência de recriação, aprendizado com a psicanálise. Nesse sentido, penso que merece destaque a gestão de Fátima Vicente, diretora adjunta da clínica por 9 anos, de 2003 a agosto de 2012, em que pese os incontáveis embates políticos em que nos vimos, ora em discordância, ora em consonância, e até por causa deles, sua gestão foi fundamental para a consolidação do projeto clínico ético-político e para o funcionamento da clínica como uma clínica de serviços no campo da saúde mental, em outro plano de consistência. Organizada em equipes clínicas de referência, referência dos projetos terapêuticos singulares em andamento, seja de sujeitos, seja de famílias, de equipamentos, projetos confeccionados através de diferentes dispositivos clínicos, grupos de acolhimento, de recepção, de psicoterapia, atendimentos individuais, de famílias, supervisão clínico-institucional de equipamentos, produção de redes territoriais. A clínica vem apostando na potência dos grupos, como dispositivos de atenção, de formação e de pesquisa. Como a encomenda a mim endereçada, foco desta mesa foi a de falar sobre a questão da formação do psicanalista que trabalha em instituições, quero retomar o título desta apresentação. Aprender fazendo, fazer aprendendo. Diferença na formação do profissional psi pela experiência clínico-institucional. Falo em profissional psi, já que recebemos na clínica dos SEDES, seja na condição de terapeutas estagiários, seja na condição de terapeutas aprimorandos, ou ainda na própria equipe de terapeutas contratados, profissionais de diferentes orientações teórico-clínicas, oriundos de diversos cursos dos SEDES, no caso dos estagiários, ou de outras procedências externas aos SEDES, no caso de aprimorandos do Praxis, que é um aprimoramento em clínica institucional que a clínica oferece. Estes profissionais de diferentes procedências, coordenados por um terapeuta contratado pelos SEDES, compõem unidades de trabalho, de produção clínica, as equipes clínicas de referência, onde encontram um lugar de inserção e pertinência.
Respondo, então, à encomenda dizendo que qualquer que seja o equipamento, principalmente nos equipamentos da rede pública de saúde, a inserção do profissional sempre ocorrerá em uma equipe heterogênea, composta por uma diversidade de formações, inclusive entre os próprios psicanalistas. Nossa opção diante desse fato tem sido a de construir um plano comum. Opção difícil se levarmos em conta o modo de funcionamento subjetivo dominante, individualista e narcísico. Mas o plano se constrói, podendo levar mais ou menos tempo. E como se constrói esse plano comum? Através da prática clínica compartilhada em discussões clínicas sistemáticas e frequentes nas equipes de trabalho. A coletivização do trabalho clínico opera maravilhas, principalmente se este se der com um tipo de população cujo universo existencial difira significativamente de nossas referências socioeconômico-culturais de origem. E se acontecer em uma equipe de trabalho onde a fala possa circular e ser acolhida por uma escuta sensível. É difícil acompanhar processos, mais difícil ainda descrevê-los. Então, tomemos a figura institucional do terapeuta estagiário. O sujeito selecionado para esta função institucional chega na equipe clínica, muitas vezes fascinado com a perspectiva de atender um paciente, mas chega como aluno. Aluno de um curso, aluno de alguns professores, aluno de uma teoria. Sua transferência é com seu curso e sua posição subjetiva é de aluno. Se fizéssemos aqui um exercício fictício de colocar em análise suas implicações, ou seja, os motores que o movem, os desejos que o habitam, suas teorias de referência, seus autores de preferência, sua origem de classe, sua formação política, cada vez mais rara, suas crenças, seu momento profissional, sua necessidade ou não de batalhar pelo pão nosso de cada dia, veríamos emergir daí uma configuração em que o atendimento de um paciente serviria, num primeiro momento, muito mais como um pretexto para que possa atender suas demandas, seja de formação, seja de qualquer outra ordem. Nosso trabalho, então, ao longo de 2 anos de estágio, tempo médio de duração de um estágio, é o de construir conjuntamente com ele, em grupo, um texto próprio, produzido a partir de seu encontro clínico singular com uma pessoa singular que demanda atendimento. Nosso trabalho é produzir, em grupo, uma transferência forte, genética, no sentido de criadora, com a tarefa, a construção de um percurso clínico, produtor de diferença, percurso do qual terapeuta e paciente sairão outros. Um primeiro efeito desse trabalho, mudança de posição subjetiva, de aluno para terapeuta. Primeira diferença. Falo aqui em diferença, remetendo-os ao título desta apresentação, não por comparação com algum outro tipo de formação ou percurso. Falo de diferença como a emergência de um inédito, uma mutação, um desvio criativo em um percurso repetitivo. Outro ponto forte na construção de um plano comum, a desconstrução sistemática de nosso mandato social como profissionais psi. Os princípios que inauguraram este instituto se atualizam nos princípios de nosso fazer clínico, expressos em nosso projeto clínico ético-político. Nossa opção ética e política nos coloca a tarefa, sempre inacabada, de problematizar, desconstruir e lutar contra nosso mandato social de guardiães da ordem. Basile e Foucault, cada um à sua maneira, são referências preciosas na análise de nossas implicações. Basile, em sua prática libertária de desconstrução da lógica manicomial, colocou holofotes no mandato social da psiquiatria. Entrepostos de uma sociedade excludente em nome de um saber científico, os psiquiatras mantinham apartados da sociedade, dentro dos muros dos manicômios, os loucos improdutivos e perturbadores da ordem social capitalista. Hoje, ainda que sob a égide de uma política pública de saúde mental antimanicomial, contrariando, inclusive, essa política, vivemos na iminência da proliferação das amipsiquiatrias da cidade de São Paulo. Equipamentos forjados pela equipe de experts do governo Serra Kassab, redutoras do sofrimento psíquico e social, uma questão bioquímica, outra forma de realização do mandato social de controle da ordem. Do ponto de vista macropolítico, então, o nosso presente e o nosso futuro, que se descortinam, são um tanto funestos.
Do ponto de vista micropolítico, os profissionais psi tendem a atender às demandas de ajustamento e adaptação sociais. Se seu filho está muito agressivo, deixa comigo que eu consigo diminuir sua agressividade. Se seu filho vai mal na escola, deixa comigo que eu consigo que ele seja um menino mais atento. Se seu filho é desobediente, deixa comigo que eu o transformo em um bom garoto. Essa é a tendência dos profissionais psi ao receber as demandas, principalmente dos pais, né? Demandas sedutoras para um terapeuta aprendiz. Colocá-las em análise é inocular a política na clínica. É praticar a indissociabilidade entre clínica e política. Dissociação que nossas instituições de formação tendem a reproduzir ao não colocar nosso mandato social em análise. Segunda diferença. O terapeuta aprendiz se faz terapeuta fazendo uma clínica em que, a todo momento, o convoca a colocar em análise sua função social. Foucault tem outro alcance. Sua preciosa formulação sobre o biopoder, tecnologia de poder forjado no século XVIII nas sociedades ocidentais modernas, a serviço de um capitalismo em construção, aponta a função política da medicina, da psicologia, das ciências humanas em geral, como produtoras de um modo de subjetivação em que cada sujeito, cada corpo, deve ser docilizado, submetido para sua melhor utilidade no sistema capitalista. Freud, aparentemente tão apolítico para alguns, forja conceitos, ferramentas poderosos que podem, de fato, ser a peste. Essa coisa viral que se multiplica exponencialmente, que atinge inclusive a internet, que são os conceitos de inconsciente e de pulsão. O que fazemos e o que experienciamos no cotidiano da nossa clínica, na clínica do SEDES, é a potência criadora de uma pulsionalidade que se articula em desejos, produzidos nos múltiplos encontros de uma clínica dita institucional. Assim, o inconsciente institucional se faz e refaz, e nos habita, como sujeitos em eterno processo de constituição de si e de mundos, eterno enquanto dure. Terceira diferença. O fazer clínico institucional produz diferença no processo de subjetivação, tanto no chamado paciente como no chamado terapeuta. Para que haja um processo clínico, tanto o sujeito paciente ativo em seu processo clínico, como o terapeuta ativo, acionado em sua capacidade de paciência para o processo de engendramento dos movimentos de transformação, atualizam um devir outro. Há também outro poderoso vetor constitutivo do tipo de formação que ocorre como um dos efeitos do fazer clínico. Por ser uma clínica pública, não estatal, mas com possibilidade de acesso por qualquer pessoa que queira, a clínica do SEDES atende uma população heterogênea, que vai desde aqueles que podem pagar um preço justo por seu atendimento, até aqueles para quem temos que fornecer bilhete único para que possa seguir seu atendimento. E se falar sobre as imensas desigualdades sociais que ainda imperam em nosso país é condição necessária na construção de um plano de análise, no plano de intervenção somos irremediavelmente convocados a construir ferramentas conceituais e clínicas mais precisas para intervir na complexidade das situações que se nos apresentam. Gerações de crianças e adolescentes analfabetos, produto de um genocídio intelectual em curso em nossas escolas públicas, ritalinizados, pais e mães para quem só restam os filhos como fonte de satisfação narcísica e que, por isso mesmo, não conseguem permitir seu crescimento, adolescentes de periferias que buscam sentido para a existência e algum valor para si mesmos nos prazeres imediatos da droga fácil ou do tênis de marca, crianças e adolescentes abrigados, desamparados civil e subjetivamente, tendo que se fazer solitariamente. Abrigos, escolas, equipamentos de medidas socioeducativas com baixo investimento governamental, com recursos precários para lidar com a enormidade da tarefa a eles destinada. O mergulho nessa realidade, inevitável, convoca todos os terapeutas a fazer grandes investimentos desejantes naquele jovem, naquela criança, naquele equipamento com que se defronta. Quarta diferença. A produção de desejo que ocorre nos encontros clínicos leva o terapeuta a se posicionar ao lado do paciente. No dizer do Maurício Porto, aliando amor e análise como seu capital empregado na reconstrução de fragmentos salvos da desconexão histórica e na construção de uma possibilidade de vida não vivida.
Desse mergulho, todos saímos revigorados, habitantes de um mundo ampliado para além dos muros, de nossos condomínios e de nossos valores. Os efeitos de formação que decorrem dessa aventura são imprevisíveis, mas consistentes. Aprender fazendo, fazer aprendendo. Início do título desta apresentação é um bordão da Política Nacional de Humanização, da PNH, né? Política transversal ao SUS que investe para o SUS dar certo. A formação pelo trabalho, no trabalho, com o trabalho, é uma diretriz da educação permanente do SUS, diretriz que também é a nossa em nosso modo de fazer clínica e formação. Últimas palavras. Em relação à proposta deste encontro, que se nomeou como Psicanálise e Instituição. A psicanálise também é uma instituição, assim como a clínica, seja ela feita em um equipamento de saúde, seja no consultório particular. Instituição aqui entendida como rede de práticas e discursos que configuram campos de real, assim como monopólios de legitimidade, conforme definição de Eliana Conde. Colocar a psicanálise em análise é a condição de possibilidade de poder usá-la naquilo que tem de maior valor e potência, como ferramenta sensível para cartografar processos de subjetivação contemporâneos, como uma ferramenta de gume afiado na operação de intervenção no sofrimento humano para dele extrair seu processo vital. O mesmo vale para a clínica. Colocá-la em análise é condição de possibilidade para nos precaver da burocratização e moralização de nossas práticas, da psicologização ou psicanalização da complexidade do sofrimento humano, para dela extrair sua dupla dimensão de maior potência. A clínica Clinamen, a clínica do acolhimento, nossa vocação, e a clínica Clinicós, a clínica do desvio, nossa opção. É isso aí, obrigada. Muito bem, então, dando sequência aqui aos trabalhos da nossa mesa, eu gostaria de convidar a todos que possam fazer suas perguntas para a gente poder usar o tempo que nós temos num debate a respeito desses tão interessantes trabalhos aqui. Super legal, né? Poder ouvir as três falas. Eu fiquei muito tocada com a fala da Daniele, né? Que trouxe um relato muito tocante, né? Acho que na distinção entre história e caso clínico, né? Que o Moisés se referiu, acho que o teu relato ficou no meio, né? Porque transmitiu uma história que parecia, enfim, não tinha ali só um caso clínico, né? Eu queria um pouco construir a minha fala ao redor disso, ainda estou um pouco confusa, mas vou tentar falar. Eu acho que essa história de poder distinguir o caso, né, da história é algo bastante importante para a gente, inclusive, pensar na necessidade da gente fazer o caso retornar à história. Seria colocar aí a história nas duas pontas, né? Talvez o projetos terapêuticos tenha essa condição de pensar sobre isso, porque trabalha o caso clínico muito na fronteira daquilo que tem a ver com a história, enfim, né? Já ouvi vocês falando em outras situações, mobilizando a questão do território, da cidade, enfim, né? Outros discursos que vocês evocam, né, para constituir uma fala sobre o trabalho do projetos terapêuticos. Então, achei interessante, porque o Moisés, então, fala dessa caixa de ferramentas que eu entendo que é aquilo que pode fazer a história se constituir num caso clínico, e, então, um trabalho poder ser feito. Acho que talvez a transferência de trabalho se constitua nesse ponto, né, de poder fazer a história se constituir num caso clínico e se poder trabalhar. Agora, a questão é como é que se passa, se é que dá para raciocinar assim, disso que é destinar o caso para a história, que eu acho que põe o psicanalista comprometido com uma série de outras coisas, para além do que constantemente a gente, ou mais frequentemente, pensa que é o trabalho do analista, né? Quer dizer, o analista lançado para a história novamente. Então,
não sei se é uma pergunta ou se é simplesmente uma fala, para depois, numa outra ocasião, a gente seguir falando, mas queria fazer esse exercício com vocês, do caso para a história. Eu só queria fazer um acréscimo na fala da Mara, porque eu gostei muito da mesa, eu achei muito corajoso o teu relato, Daniele, muito corajoso e muito implicado, né, muito encarnado. Mas eu queria falar que eu pensei, a partir da fala da Mara, que a Ângela trouxe essa questão, né, de como é que se parte de um caso e de uma situação, né, para a história e da história. Né, eu acho que você tornou tão vivo isso, né, dessa conversa do político institucional, da história, da singularidade. Era só nesse acréscimo que eu queria fazer. Mas gostei muito e fiquei muito tocada com a encarnação das falas. Para nós, eu acho que o relato da Dani traz a questão da história na possibilidade do relato do acontecimento. Há um trabalho permanente com a história que vai se construindo a partir de uma memória que vai sendo construída ao longo do processo com os pacientes. Eu acho que tem uma ideia interessante que fica mais visível no relato de uma semana, que é a trilha com que o sintoma vai se desdobrando no grupo. De uma pergunta inicial na segunda-feira sobre o nome do pai. Como é o nome do pai? Até a uma impossibilidade daquele homem poder participar minimamente de um acontecimento, talvez o acontecimento mais importante da vida dele, como diz o Freud, não? A morte do pai. Então, este recurso que a gente acabou desenvolvendo dos relatos cotidianos, ou a história que se faz a partir do cotidiano, vai nos dando uma quantidade de material muito grande relatado de uma reunião clínica a outra. Quando nós chegamos às reuniões clínicas, na verdade, nós estamos imputados numa corrente de relatos que estão dirigidos diretamente ao atendimento do grupo, e os atendimentos são sempre em grupos que são feitos. E a grande questão é como poder encontrar sentido e alguma construção que saia da objetificação do paciente através do relato. Por isso eu disse da importância de um trabalho que chamei de um trabalho livre associativo clínico, transferido com a tarefa dessa construção. Alguma coisa que se faz a partir das impressões que os terapeutas portam pelo contato direto com o grupo. Tem um elemento que eu acho importante, que esses grupos trabalham com desacomodação. Desacomodar talvez seja desacomodar o sintoma, fazê-lo produzir talvez seja uma coisa facilmente acompanhável pelo relato da semana. Como que alguma coisa que estava velada completamente na segunda-feira pode ser um material cerimonial de incorporação na sexta-feira. Quer dizer, qual é a forma cerimonial que foi encontrada? Comer muitos pães de queijo, bater um recorde de pães de queijo. Alguma coisa que pode ser absolutamente prosaica, num certo sentido, mas que foi possível a esse paciente, de alguma forma, fazer uma marca com esse índice de pães de queijo que ele comeu. Uma evidente estranheza, não é, no resultado do trabalho dessa semana, como ele se dá. Um banquete, de alguma forma, não? Assim, por demais primitivo, para pensar de alguma forma, desenlaçado quase, não? Todas as tentativas de enlaçamento terminam num cerimonial incorporativo. Talvez pouco, mas fundamental para o processo desse homem. Talvez pela primeira vez ele pôde juntar um acontecimento da vida dele com alguma afetação. Me parece que talvez aí é quando vai se fazendo essa passagem de memória de história para caso clínico, né?
Assim, o caso, ele porta em si mesmo um discurso que tem a ver com o sujeito do inconsciente, né? E com a história como sendo um suporte sobre o qual isso pode se deslizar, não é? Como um deslizamento possível dentro de uma trilha pulsional proporcionada por um programa. Isso é mais ou menos como eu entendo, como vamos lidando com esses vários elementos. Na verdade, ele tem uma brincadeira, uma história dele com essa história dos pães de queijo. Em geral, ele não divide, ele compra o pacote de pão de queijo dele e come sozinho. Nesse dia, ele dividiu, ele comeu junto. Só conversando um pouquinho com a tua fala, Amara, e com a tua, Laurinda, também, eu acho, assim, pensando rápido, caso clínico é também quando a gente assume o paciente como da nossa família, né? Quer dizer, quando a gente põe o paciente para dentro da nossa família e, de alguma maneira, a gente se põe ali a fazer parte da história dele. Eu acho que, no caso ali, essa possibilidade de reconhecer o lugar que tem a morte, reconhecer a importância que esse acontecimento tem na vida dele, junto com ele, é em função da gente se comprometer com ele, se comprometer com a vida dele, estar pensando um horizonte de tratamento, de história para ele. Então, acho que caso clínico é também isso, quando a gente toma em nome próprio, quer dizer, faz aqui parte da família, né? Eu lembrei, enquanto os colegas estavam falando, a partir das questões que a Mara e a Laurinda formularam, estava pensando aqui em alguns atendimentos, né? Um compartilhado com terapeuta estagiária da clínica e o outro com uma terapeuta atualmente contratada. É impressionante como o caso pode ser a dificuldade de ter história, né? Não necessariamente tratando-se de psicótico, né? Estava pensando quando o caso trata-se exatamente da dificuldade de ter uma história. Eu estava pensando especificamente num rapaz que atendemos um tempo aí no grupo de jovens, e que seguiu um tempo um atendimento simultâneo com uma psicopedagoga. Era um rapaz, a impressão que dava é que, assim, que nunca ninguém tinha conversado com ele, sabe assim? Sabe criancinha pequena que ninguém conversa, que não sabe falar? Então, a gente recebe um monte de adolescentes que não sabem falar, não sabem contar a sua história. Então, parece que o nosso primeiro trabalho é o trabalho da historicização. E não necessariamente precisa ser gente de periferia. Estou falando da dificuldade das pessoas hoje conversar. As pessoas não conversam, a gente conversa um monte, mas, né? Mas é impressionante como as crianças e adolescentes estão confinados a um tipo de mundo que não tem interlocução, não tem conversa. Parece que a conversa já é uma novidade. Então, estar num grupo de adolescentes, às vezes é um baita espanto, né? E às vezes assusta. Esse menino, acho que ficou assustado com um grupo de adolescentes. Era um menino de abrigo, um menino grande, mas que tinha tido isso. Qual que é a história desse menino? O trabalho seria ajudá-lo a construir uma narrativa a respeito de si mesmo, porque não tinha possibilidade de construção de uma narrativa a respeito de si mesmo. O máximo que ele conseguiu, e foi bastante que ele conseguiu dizer para a gente, acho que a Carla estava, foi um dia que ele disse: a minha mãe sempre disse que eu não sirvo para nada. A mãe dele era traficante e craqueira, e tinha sumido, enfim. Minha mãe sempre disse que eu não sirvo para nada, que eu não servia nem para trabalhar, nem para roubar. Então, eu subi o morro, peguei 20 pedras de crack e trouxe para ela. E falava isso aos prantos, e um homem grande, e uma criança, sem palavras, sem possibilidade de contar a história. Mas esse menino não sabe dizer onde mesmo que ele cresceu, se foi no pai, na rua, na vizinha, na mãe, e não tem língua para contar do seu universo. Então, às vezes, o caso é a construção da história, né? Nossa construção é ajudá-lo a construir uma história própria, né? Por onde eu começo? Primeiro, gostei muito da mesa. Queria agradecer a Ângela, a referência que ela fez a mim no texto dela, mas fecha parênteses.
E eu fiquei pensando num manual muito antigo, que quando eu estava na minha primeira análise, a minha analista, que era Beatriz Aguirre, me emprestou para eu ler, que era sobre psicanálise e instituição, perguntei aqui para a Lucia, do Kesselman, que eu não lembro quase nada, mas tinha uma frase que ele falava que era assim: os analistas precisam tomar muito cuidado quando eles estão nas instituições, para eles não serem arrogantes, para eles ouvirem os outros, né? Para eles verem e pensarem de outro jeito, né? Aquilo me marcou. E, durante nossos trabalhos aqui, desde quinta-feira, eu vejo uma coisa que agora me voltou nessa associação, que é assim, como a gente é preocupado com a psicanálise, né, na instituição, o que ela pode trazer. E quando você, Ângela, traz a questão da formação do profissional psi, eu acho que você dá um descentramento, né, da questão do psicanalista e abre para uma paridade que fomenta transferências de trabalho, que eu acho que é o que a psicanálise pode, sim, contribuir em qualquer instituição, com pessoas trabalhando junto, em duplas, em grupos, com formações muito diferentes, né, que não tem nem psicanálise, e você tem o caso clínico te fazendo ter que inventar e ouvindo o que os outros podem falar. Então, nesse sentido, vi o mesmo, né, acontecendo nessa... Fiquei imaginando o que te mobilizou, Dani, a trazer essa semana, porque eu falei, é uma semana de fundação de um nome do pai, né, que começa com como é que chama o pai do Renato, e ele chama Stanislau, e no final da semana ele chama o morto, né? Eu nunca vi nada mais lacaniano que isso num grupo, né? Porque esse homem que morreu, esse nome que desapareceu, e esse filho que faz o banquete totêmico, mas que tenta enforcar a analista, né? E eu fiquei pensando como é que isso seguiu, né? Que perda também é essa, quando um pai morre, sem ter sido ainda aquele que pudesse ajudar a chegar de um jeito melhor nas mulheres, porque desse jeito não dá muito certo, né? Desse jeito a coisa é um pouco complicada. Então, me tocou muito isso, e nem sei por onde eu me desviei, porque me perdi agora o nome do pai. Mas fiquei pensando mesmo nestas questões, né? Como é que a psicanálise, enquanto os psicanalistas podemos ser mais simples, mais corriqueiro, com o vizinho que faça coisa diferente. Me lembrei onde eu queria chegar. E no que a Ângela traz também da ausência de conversa, né? Muitas vezes, nesses anos na clínica, a gente discutia alguns grupos com muita angústia de se perguntar que mesmo o que estava acontecendo ali, e às vezes era assim, bom, mas parece um grupo de bate-papo, né? Até que a gente entendeu que era isso mesmo, né? Que para alguns adultos, porque nomeou muitas crianças, vir ao grupo na clínica era a ocasião de falar com pessoas, né? De poder trocar, de poder... Então, eles terminavam o grupo e saíam e continuavam conversando, né? E, bom, esse foi o que quer dizer hoje quando a gente faz uma clínica institucional e propõe grupos, né, com a necessidade que isso tem, e como disse a Vera Zimmermann, né, se não souber fazer, né, não dá para ficar na clínica institucional. E como é difícil, né, que se saiba fazer, que se transmita isso, que se faça grupo nas instituições, particularmente nas públicas, né? E, para finalizar, porque eu lembrei a terceira, como o assunto do dinheiro apareceu, né? Eu fiquei sem saber o que fazer com o João, que não tem dinheiro para fazer o mês seguinte, e na clínica do SEDES, como o abismo de diferenças sociais, às vezes, torna muito difícil entender qual é a demanda que está chegando. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Queria dizer que eu gostei bastante da mesa e estou bastante tocado, como já tinha ficado antes, inclusive, mas essa mesa me fez pensar algumas coisas que, de alguma forma, já vinham me pondo questão desde de manhã. Eu fiquei pensando nessa ideia, né, do com o nome do pai não se brinca.
e a força que, de alguma forma, essa frase, me parece, vai tendo, para a gente usar a caixa de ferramentas que o Moisés propõe, né, para pensar as construções em psicanálise, né? Porque quando a gente trabalha em instituição, e não só, a gente vai pensando nas diferentes psicanálises, nas diferentes clínicas com as psicanálises diferentes, e, a partir disso, nas diferentes concepções de sujeito. E, inclusive, nas diferentes concepções de psicose. Porque, quando a gente fala em psicose, do que é que a gente está falando mesmo, num primeiro momento, parece que está dado, que a gente tem um único significado, né? Mas, se a gente pensar na própria ideia da recusa e na ideia da forclusão, a gente já vai precisar pensar a partir do que a gente está nomeando e, de alguma maneira, pensando naquilo que a Vera trazia antes, a ideia, né, das fronteiras, dos fronteiriços, dos borderlines, das neuroses e não neuroses, né? O que a gente chama, né? Aí, o que a gente nomeia, o que está no campo das paranoias, das melancolias, ou seja, fiquei me perguntando um pouco qual seria a concepção de sujeito que norteia, né, essa ideia de constituição que a gente vai trabalhando. Isso é uma questão, se vocês quisessem e pudessem falar um pouquinho. A outra coisa fiquei me perguntando como é que a gente, ou como é que vocês pensam que a gente pode se situar com relação a esse sujeito entre o individual e o coletivo, numa sociedade onde, de alguma maneira, tem algo que convoca a repetição, até para poder, na ruptura com isso, criar. Claro que eu estou pensando no sujeito econômico, vamos dizer assim, numa sociedade que gira em torno da produção, né? Aquele que não cabe como sujeito que produz, tem que destino no olhar de vocês? Como a Laurina, já vou falar, não vou falar, mas a língua... eu fiquei pensando várias coisas assim, em relação ao que vocês iam colocando, e pensando o SEDES como instituição também, no momento que a gente está vivendo. De ferramentas eu achei maravilhoso, mas porque é um pouco as estratégias potencializantes que eu tentei dar o nome, né, na instituição, no caso que eu falei. É uma caixa de ferramentas que tu vai tirando N possibilidades, né, para a situação. Agora, pensando na questão do caso clínico e a historização, né, porque a gente sabe que justamente o vício da psicanálise era engessar a história num caso clínico. Aquilo que é a nossa função de ajudar a historizar, ajudar a organizar um eixo para o sujeito, a partir da escuta, né, muitas vezes nosso vício era engessar num caso. E o desafio, que o Moisés colocou bem, né, e o relato da semana, assim, é como ajudar a organizar um eixo, acomodando e desacomodando, né, acomodando e desacomodando, sem ficar com essa história numa organização, né, que limita o acontecimento, porque aí tu remete para esse conceito de acontecimento que eu tentei falar também no carretel, né, o acontecimento que tem. Então, pensando assim, o nosso momento, assim, porque esse evento e tal, eu acho assim, essa tentativa, eu acho que também foi institucionalmente tirar uma ferramenta da caixa de ferramentas, esse evento, e ajudar a organizar uma porção, as subjetividades, eu acho, não sei se é o termo, né? E como pode andar isso, né, sem engessar, como pode-se continuar construindo uma história sem engessar o caso clínico, né, que a gente tem, né, a coisa dos grupos que surge tanto aqui, o Jerônimo, com todas as questões dos grupos, belíssimos, né, como a gente vai
articular o caso clínico do SED, no caso do departamento, né, em relação a instituições, permitindo esse eixo do acontecimento, da historização e de uma certa organização mínima para se produzir conflitos, inclusive se falar dos conflitos. Só essa associação. Assim como de todas as coisas, eu assisti quase todas as atividades desse nosso encontro. Eu também gostei muito dessa mesa e me sinto particularmente feliz porque elas, enfim, as 3 apresentações me dizem respeito na minha história, já que são ambas instituições, enfim, a Clínica dos SEDES e projetos terapêuticos nas quais eu trabalhei. Eu me senti muito provocada pelo comentário que a Mara fez, então eu só queria falar um pouquinho a partir do que ela propôs. Também gostei muito do jeito como a Ângela foi elencando as problemáticas com as quais, enfim, hoje em dia, meu trabalho na Clínica dos SEDES é de já há bastante tempo, quais são as problemáticas com as quais hoje em dia, né, se lida, quem são os sujeitos que estão chegando para esse trabalho. E quando você falou, Ângela, quando você fez essa referência a esse menino, eu me lembrei de um menino que eu atendi, um menino no abrigo, você deve se lembrar, que eu atendi na clínica, e me lembrei particularmente de uma circunstância na qual eu apresentei a caixa lúdica que eu tinha montado para ele, e havia lá dentro uma madeirinha. Bom, o menino era um menino que morava numa casa de passagem, porque a mãe, as histórias nesse ponto se repetem, a mãe, enfim, era uma mulher meio louca, meio drogadita, que vivia na rua, enfim, ele estava numa casa de passagem até se resolver qual seria o destino dele. E ele veio para a gente atender. E tinha uma mamadeirinha dentro da caixa que eu tinha montado, e ele pegou essa mamadeirinha e ele ficou muito emocionado. Ele disse que ele não sabia como ele ia brincar com ela, porque ele não era nem pai nem mãe. Eu me lembrei disso porque, enfim, o relato da Dani traz esse assunto aí, né, de, afinal de contas, como é que a gente faz para brincar com o nome do pai, né? Ou seja, como é que a gente pode tecer algum trabalho em comum, né? Se as coisas se passam, como diz lá o Moisés, né? Se a loucura se passa quando há um transbordamento para o campo social, como que a gente que está no social e que nem é da família da criatura faz para ajudar a fazer história, a se constituir, né, a se subjetivar. Fiquei provocada por isso e fiquei pensando se era ou não era tão primária a forma como o Renato, o nome dele também é particularmente instigante. Eu imagino que você esteja dizendo o nome dele, não sei se você criou um. Você criou um? Você rebatizou? Tá bom. Mas, enfim, como é que o Renato fez com essa circunstância com a qual vocês estavam ali para lidar, né? E eu fiquei pensando em 2 coisas que fazem parte da minha história, aquela história lá de trás, que é não estranhar quando, de alguma maneira, uma comida ou uma bebida marcam, dizem respeito a um ritual funerário. De onde eu vim, a gente faz uma canja para depois do enterro. Também se diz que a gente bebe o morto. Então, enfim, eu já dividi uns bons goles de conhaque com meu irmão quando meu avô morreu e a gente passava a noite lá no velório. Então, comer e beber como, né, coisas que têm a ver com uma primariedade, mas que eu fiquei pensando, né, mas com essa primariedade muito vital que põe o corpo em funcionamento. Depois achei lindo que a dança tivesse ficado para depois, mas que ela pudesse comparecer, porque, enfim, né, tem algo da dança. Eu estou estudando um trabalho que se chama
a dança como metáfora do pensamento. Né? E eu fiquei pensando que a pergunta da Mara era bacana, porque perguntava assim, bom, da história ao caso é um bom pedaço, né? Porque a história não é a história do outro, enfim, porque a história é a história do outro que se torna caso porque a gente se enlaça com ele. Né? Vira caso de amor, tem um poema do Manuel de Barros do qual eu me lembrei, vira caso de amor. Mas depois, quem estava lá eram os colegas, quem estava lá na cena que marca o sentir do Renato, a morte do pai, eram esses colegas. Né? Então, de alguma maneira, nessa clínica, você vira parte da história do sujeito desse tanto, vai na padaria junto. Né? E eu achei bacana poder comentar isso só. Então, e eu acho que é uma questão fantástica que a gente tem que poder, de fato, conversar. Ou essa questão do individual versus coletivo. Para mim, isso é uma falsa dicotomia, porque depende da forma como você pensa a produção de subjetividade, por exemplo. Mas acho que não dá para conversar mais agora, acho que está todo mundo cansado, eu também preciso ir embora. Mas obrigada pela pergunta. Fazer questão de só fazer um pequeno comentário também e dizer que é muito interessante que na apresentação da Daniele e do Moisés, na apresentação das operações, digamos, do projetos terapêuticos, o que foi trazido aqui foi a apresentação de 2 dispositivos clínicos muito finamente apresentados, né? Esse dispositivo de comunicação entre as equipes que acompanham os grupos na semana e, enfim, da função que isso pode ter e da constituição que isso vai permitindo às equipes irem se assenhorando das questões e pautando as suas intervenções na semana. Assim como aquilo que o Moisés chamou de reunião clínica, aonde se constrói o caso clínico, né? Outro dispositivo clínico institucional que dessa forma fica para a gente tratou disso, né? Quer dizer, é sempre difícil a gente trazer essas coisas, reconhecer isso, quer dizer, a clínica no seu dispositivo funcionando, né? Enfim, só queria deixar isso para a gente ter em mente, porque me pareceu que isso é importante de ser destacado, né? Isso posto, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Nessa tarde de trabalho, de pedir e de chamar a Marta, pedir uma salva de palmas aos apresentantes, por favor. Em primeiro lugar, em nome do Conselho de Direção e do grupo organizador desse evento, fazer um agradecimento muito profundo dos belíssimos trabalhos apresentados, da riqueza das discussões, enfim. Foi além do que, sinceramente, eu estava esperando, mas desejando muito isso. Agradeço profundamente mesmo. E sei que os colegas também agradecem. Vou dizer duas palavrinhas, né, partindo do que a Eva disse na abertura, que esse encontro teria como objetivo reinaugurar um espaço que se constitua numa atividade regular no nosso departamento, né, que possa reunir os colegas interessados nessas instigantes relações entre psicanálise e instituição. Esse evento pretendeu reavivar esses que são significantes identificatórios do nosso departamento. Falou-se muito em história, né? Mário, numa belíssima e comovente fala, enfim, retomou nosso passado, história compartilhada por muitos de nós, na qual hoje estamos no futuro. Talvez, Mário, não o futuro que combinamos, mas o que temos como compromisso, modelar, remodelar,
a partir de lutos, retornos e novos acontecimentos. Então, eu deixo aqui um convite que faremos em nome do Conselho de Direção, no espírito da incubadora. Em breve faremos circular um chamado para começarmos a discussão da criação desse novo espaço. Novo, que é uma reinauguração, né, mas que tenha esse caráter. Muito obrigada.